Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Confusão ou pelo menos reação em Rio Grande. A Petrobras decidiu parar o que estava fazendo lá de uma plataforma, porque vai construir essa plataforma na China. Ou seja, tudo que estava lá, não sei o que vão fazer, porque investimento ali eles fizeram. A Assembleia Legislativa, nesta semana, já votou e já aprovou 2 projetos de todo o pacote de reestruturação do Instituto de Previdência do Estado. Faltam ainda outros, tem muitas coisas ainda a serem feitas e a gente vai dar alguns detalhes para vocês sobre estes que já foram votados. E aqui em Porto Alegre, uma pesquisa mostrou que existem 5 bairros que concentram mais 1/3 dos assassinatos. Isso um levantamento feito nestes últimos 7 anos. Fique conosco, a partir de agora o Atualidades Pampa está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul com essas e outras notícias que serão analisadas. Você terá a opinião dos nossos comentaristas de plantão, do dia a dia. O nosso time que está desfalcado temporariamente de Gustavo Vitorino, que na segunda-feira estará de volta. Vamos começar pelo Porto do Rio Grande. Tu ficaste sabendo disso, Marcos? Olha, existe. Aliás, essa notícia já está circulando há algum tempo, né? Sim, mas agora é definitivo. Agora eles decidiram, agora eles comunicaram. Isso realmente será um problema muito sério para Rio Grande, que depende de tudo isso, inclusive Rio Grande e Pelotas, né? Sim. Pelotas teve um crescimento, inclusive na venda de apartamentos, aluguéis de apartamentos, etc., em função do Porto de Rio Grande. E essa reabilitação, se é que eu posso dizer, entre aspas, da zona sul do estado, do nosso estado, se deveu muito ao Porto de Rio Grande e à construção daquelas plataformas e tudo mais. Com isso morre, quer dizer, vai viver do que Rio Grande, né? Rio Grande que é um dos maiores portos do Brasil. Então eu não sei sinceramente o que irá acontecer. E ainda eu tenho reiteradamente batido muito na rádio sobre o projeto, né? Essa ideia, não é uma ideia minha, evidentemente, esse foi para ter uma ideia desse porte, dessa grandiosidade, de começar a prospecção e a instalação e a criação de petróleo, né, da descoberta de petróleo nessa bacia que tem ao lado de Pelotas, de Rio Grande, aquela região, e isto seria a salvação do Rio Grande do Sul. Alguma coisa tem que ser feita para salvar a zona sul do estado. E esse aí foi o golpe fatal, a espada de Damocles, sabe, acabando com as esperanças e expectativas do sul do estado, que está paupérrimo. O sul do estado do Rio Grande do Sul não tem nada a ver com Caxias, aquela região de Caxias, com Santa Cruz, região de Santa Cruz, não. Nada. É impressionante a pobreza. A parte sul. A parte sul, toda a parte sul do estado. Um povo que quer trabalhar, as pessoas só pedem trabalho. Trabalho da dignidade. Mas, Mário, independente do trabalho, que é gravíssimo, isso aí é a coisa mais grave, me chama a atenção também o dinheiro posto fora, porque já tinham sido construídos muitos módulos aqui. Não vão nem aproveitar, não vão fazer nada. Fizeram outro contrato? Outro contrato, inclusive para fazer, dizem que para economizar, produzir isso na China, tirando o emprego das pessoas aqui. E a pergunta e a mais importante pergunta é, quem é que vai ser, dona Magda Beatriz, responsabilizado por tudo isso? Por todo esse custo, por todas essas perdas? Quer dizer, não vai acontecer absolutamente nada, porque no Brasil não acontece nada. Sempre existe uma desculpa esfarrapada para essas decisões de gestão totalmente errôneas, erradas, que acontecem nesse país. Então, nós estamos naufragando literalmente por falta de liderança, de pessoas honestas, pessoas que pensem no povo. Eles só pensam nas suas jogadas e nos seus comissionamentos. Não estou dizendo nesse caso porque eu não sei. Agora, que esta mudança de uma forma tão radical, que prejudica tanto uma região, e eu não vejo o governador, não vejo ninguém falar a respeito disso. Quem é que está falando?
falando? Quais são as vozes do Rio Grande do Sul? Quem é a grande liderança do Rio Grande do Sul que está lutando para que as coisas se modifiquem? Lutaram um pouco, mas para inglês ver só para tapear. Só para tapear, exatamente. Quantas pessoas foram para Rio Grande, quantas famílias se mudaram para Rio Grande na esperança né, de mais progresso. Hotéis foram construídos. Hotéis. Sim, olha, muitos investimentos, as pessoas estão quebrando, não tem como manter, porque quem trabalhava lá teve que ir embora da cidade e está procurando emprego em outro lugar. Então não prejudica também só aquela região, prejudica o Rio Grande do Sul como um todo, que vai ter que absorver também essa mão de obra. Eu peguei um Uber já o ano passado e o motorista do Uber era de Rio Grande, tinha ido, tinha tentado e tinha sido mandado embora e era um cargo de direção. Então, assim, ó, realmente é uma tristeza, Marne Barcelos, porque não há perspectiva. Então a gente vê que foi um dinheirão colocado em Rio Grande com esperança de tantas pessoas e esse dinheiro, ele vai por água abaixo. Mais uma vez, mexeram com as pessoas, né? Mexeram, mais uma vez, enganaram as pessoas. Justamente por isso. Porque ninguém tem responsabilidade. Ninguém tem responsabilidade. Agora não é mais isso, vai todo mundo para cá e, sabe, fica o sindicato esbravejando e tudo. E eu insisto, e o dinheiro que já foi posto ali, aquelas coisas que já estão prontas, 50%, né? Que já estava pronto. Marne, um outro assunto, vamos mudar de assunto. Tem alguma coisa boa? Tem. Então, por favor, vamos mudar agora para uma coisa boa. O nosso Chicão Tofani sempre fala com muita propriedade dos governos militares, né? Os governos militares, eles tiveram uma conduta irreprochável. Irreprochável. Não adianta falar isso ou falar aquilo, não existe nada contra nenhum presidente militar no que diz respeito à corrupção. E os militares assumiram a segurança pública do Rio de Janeiro. Então começaram a fazer o levantamento dos salários, etc, etc. Aí descobriram que os coronéis da Polícia Militar do Rio de Janeiro ganham na faixa de R$33 mil por mês. Coronel da Polícia Militar lá do Rio de Janeiro. E o pior de tudo, que para cada coronel nativa tem 6 aposentados. Nossa! Tem um coronel que está nativa, trabalhando, tudo bem, normalmente, e mais 6 que estão aposentados. Quer dizer, dá para o Rio de Janeiro sobreviver? Não. Dá para essa condição permanecer permanente? Claro que não dá. E se for fazer levantamento em outros estados brasileiros, quem é que me diz que não teremos uma condição análoga? Uma coisa parecida? Sim, claro. Com certeza. Não, a ideia é o contrário, né? Mostra exatamente a falência. Eu escutei também o general, o Braga Neto, falando exatamente sobre a intervenção, colocando que as UPPs, elas vão ser recuperadas, algumas serão fechadas. Falou ainda que existe, que vai existir, que é isso que ele busca, uma grande integração entre as polícias e que isso vai ficar depois que o Exército for para a rua, né, sair do Rio de Janeiro. Frisou bem que é uma intervenção federal e que, segundo o presidente, ela é cooperativa e também gerencial. Tem que ter um gerenciamento, então eles vão colocar, além do pessoal, além do material, também toda a sua tática, tudo que se usa para tentar ajudar o Rio de Janeiro nesse momento. E ele falou muito da história, porque estão ainda batendo, que eles estão fazendo o fichamento, né? O fichamento das pessoas, que é absurdo fazer o fichamento. Ele disse, não é nada de fichamento. A polícia vai ter acesso às pessoas, eles tiram a foto e eles veem se aquela pessoa está ou não sendo procurada. Apenas isso, para a pessoa ficar, né, livre de... Claro. Porque ele disse tirar os bandidos exatamente, de perto. Ele disse assim, até o polícia, a comunidade vai se proteger e o próprio policial vai se proteger, porque sabe que naquela área não vai ter bandido. Então, aquela pessoa de bem não tem problema em tirar uma foto e verificar se o seu nome está ou não está sendo procurado, porque ela é uma pessoa de bem. Então, isso está acontecendo para aquelas pessoas que realmente têm a ficha suja e que não querem e que talvez seja uma grande parte. E tu vê que criticaram tanto tudo isso e está sendo da melhor maneira possível, quer dizer, as pessoas gostam de reclamar, né? Sempre tem que reclamar. Ainda frisou que alguns carros foram colocados à disposição, inclusive carros blindados. Então a gente tem que saudar alguma coisa que está sendo feita pelo Rio de Janeiro. Claro, é verdade. A gente comentou até, essas pessoas preferem ter
Essas perguntas feitas pelos bandidos ou pelos policiais? Eu acho que os policiais que fazem a segurança, né? Os bandidos não estão colaborando muito. Então. Agora, a grande confusão, e mais uma confusão que se meteu o nosso presidente Michel Temer, foi com relação ao ministro Barroso, que pediu, né, a quebra do sigilo, e ontem o ministro ficou furioso porque o Temer não poderia saber disso. Vazou, ele né? disse que vazou. E ele quer investigar quem vazou. Não é problema da imprensa que noticiou. Vai processar quem? O problema é descobrir quem é que está vazando informações. Mas saiu, o próprio... Sim, mas saiu porque vazou. Mas- Se tivesse, ele não foi ele que falou. O próprio Supremo publicou. Não, aí é o que a defesa diz. A mas não defesa diz que está publicado e por isso que eles tiveram acesso. E o ministro Barroso frisou que não, que existem inclusive números, né, alguns protocolos que estavam sob sigilo e que não teriam como o ex-presidente, olha só, o presidente Michel Temer ter acesso. Então, realmente, a confusão está armada em Brasília. Não, e o Temer, vou te contar uma coisa, né? É um trapalhão, né? É. O Temer é Impressionante, né? trapalhão. Não é ele, Renato são os Aragão, Não, advogados. mas dele é é nada, isso, né? entendesse? Quer dizer, Renato Aragão. quando eu digo ele é trapalhão, porque ou tá mal cercado, ou só faz besteira, como fez recebendo os Joesley de noite em casa, e o Gilmar Mendes, né? Que também é outro que o trem não pega. É. Dona Magda, Pois não, hoje eu senhor recebi Marley. mais um presente, como sempre os Eu presentes. tenho uma inveja tua, eu não ganho nada. Não, ganhei uma camisa muito bonita. Né? Uma camisa camiseta muito da bonita. NAPS. Da NAPS. Já fiz a entrega para eles todos. Eu recebi esse livro aqui, que dizem ser um verdadeiro fenômeno, que fala a respeito de Adolf Hitler e o senhor Winston Spencer Churchill, que foram os dois grandes guerreiros da Segunda Guerra Mundial, um para o bem e o outro para o mal. Inclusive é o assunto da moda, porque em função do filme O Destino de uma Nação, que ganha o Oscar, que dá o Oscar ao melhor ator que interpreta aqui o Winston Churchill. Eu só quero dar algumas palavrinhas, eu não li o livro, mas conheço as histórias todas. O interessante de tudo isso, que, por exemplo, Churchill era filho de pai inglês e mãe americana. Ele se dizia mestiço. E o pai dele era muito severo, contrapondo a doçura da mãe dele. Talvez isso tenha forjado o seu caráter. Adolf Hitler, cujo pai era um oficial, trabalhava por um posto público. Alois era o nome dele. Só que o verdadeiro nome do pai dele era Chick Griba, que foi transformado em Hitler e depois passou para Hitler. Já pensou se o nome dele fosse Adolf Chick Griba? Não teria essa grande expressividade. Foram dois artífices, um cria a guerra com a invasão da Polônia, porque nunca Hitler acreditou que a Inglaterra, que o Reino Unido e a França declarassem guerra, né? Ele não acreditou porque ele sabia da fragilidade, inclusive do Reino Unido, em função da Grande Guerra, que é a Primeira Guerra Mundial. Esse livro, que tem uma série de fotografias, eu dei uma rápida folhada agora, com fotografias de Hitler, aqui junto com a Eva Braun. A pronúncia correta é EFA, né? Porque vem em alemão, se diz F, Fall. É uma das regrinhas da língua alemã. Então é um livro que promete, e aqui as considerações de grandes leitores e de jornais dizem o seguinte: vivo, intrigante, imensamente divertido, um livro imperdível, um estudo sobre a liderança, sobre o bem e o mal. Um livro fascinante, mas mais oportuno do que nunca. Então, muito obrigado ao nosso querido Marcelo, que é uma das grandes figuras e um dos grandes funcionários da nossa empresa. Agradecimento teve também a nossa telespectadora, Sônia Nicodemo da Rosa, para Jéssica. Disse: parabéns, Jéssica, sempre dando alguma notícia em defesa dos nossos amigos, os animais. Continua assim, abraço, Parabéns. Sônia. Foi a notícia que tu deste ontem. E a respeito do que tu falaste, Marne, agora há pouco, sobre os salários, enfim, o Jorge Leffer primeiro diz o seguinte: há ainda os que acreditam que o PT era o problema. Os que estão no poder prestam serviços aos senhores do Norte. Infelizmente, há tolos aos milhões nessa sociedade. E depois ele fala sobre os salários que tu falaste agora há pouco. Aqui também esses coroné, para fazer escala de serviço, ganham o mesmo que a única autoridade policial, que é o delegado de polícia. Por outro lado, os oficiais generais da FFAA ganham apenas R$14 mil. É verdade.
A polícia militar ganha mais que o exército brasileiro. É. Você vê que o exército chegou lá, uma semana, já fez todos esses levantamentos, já expôs ao Brasil todos os problemas inerentes e o porquê o Rio de Janeiro é um estado falido, com a polícia falida, entre inativa, imaginem só, e 6 estão aposentados. Não dá para aguentar, né? Tá de falir mesmo desse jeito. É verdade. Olha, mais... Ai, desculpa. Não, que isso, falamos juntas. Não, mais buscas foram feitas, né, no presídio de Benfica, onde estava Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, antes de ser transferido para o Paraná, e foram feitas mais algumas buscas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e encontraram outras regalias. Lembra que no ano passado encontraram comida, camarão, castanhas e diversas comidas, né, mais caras para os presos. E agora, hoje, saiu que eles tinham até um quartinho para as visitas íntimas, onde tudo o que saiu foi que os presos pagavam mulheres para irem lá, né, satisfazê-los. E aí encontraram um quartinho com cama de casal, luz vermelha, paredes pintadas de verde e rosa e até desenhos de corações nas paredes. Para fazer clima, né? Para fazer clima, né? Tem que ter clima, na prisão tem que ter um clima. Ai, por não favor. tinha espelho também. Não tinha espelho no teto? Não consta aqui, não consta aqui, mas tinha Faltou TVs também. Ah, devia ter um espelho no teto. Como que não? Mas olha, vou te dizer, esses presos da Lava Jato estão sendo tratados muito bem. O Ministério Público o Estadual do Rio de Janeiro considerou que são suítes, são suítes de prisão. Suítes de 4 visita suítes íntima. decoradas que eles encontraram. Que barbaridade. Fala o que Olá, boa noite. Me chamo André Saraiva, sou de Rio Grande, tenho 48 anos e nunca vi minha cidade com tamanha pobreza. Foi uma tamanha enganação que fizeram com a minha cidade. Foram construídos hotéis, 2 shoppings, vários dormitórios para as pessoas de fora e agora está tudo abandonado, tudo fechando e quebrando. Mas acho que o principal motivo é realmente o político, pois nosso governo é do PT e o de Pelotas também. E o governo estadual e federal são do PMDB. Acho que este é o principal empecilho agora. Um abraço, adoro o programa e escuto pela rádio todos os dias. Que legal. Tá. Agora, veja só o que ele está dizendo. Não tem nada a ver, porque o governo do PMDB é o mesmo do PT. E isso não é de hoje. E o PMDB está fazendo composição com o PSDB, do Alckmin. Imaginem só que o PMDB vai permanecer no poder. Isso é uma barbaridade, né? Que país nós estamos? E falando no Boulos, do Boulos, né, que a gente comentou a respeito dele, o pré-candidato do PSOL, o Plínio de Arruda Sampaio, Júnior, né? Eu conheci o Plínio de Arruda Sampaio. Que é sempre candidato, não é ele mesmo? É o filho. É o filho. O Plínio sempre foi, algumas vezes. Filho do que era. Isso, né? Ele está dizendo que simplesmente o Boulos esse tomou conta do partido e ele quer entrar na disputa. Ele está dizendo que é um golpe. Do Boulos já está mas é sendo... bom, vai dividir com o golpe de 2016. Mais um para entrar para a história. Então o Boulos. Mas eu só gostaria de rapidamente, abusando de vocês, mostrar essa fotografia. Mostrar essa fotografia desse livro, que eu ganhei o livro agora, do Marcelo. Marcelão, nosso do DJ. Marcelão, né? Aqui está a fotografia do grande Winston Spencer Churchill. Bem novo, né, Marne? Falando em 1943 ao microfone da British Broadcasting Corporation, a famosa BBC de Londres. Pelas ondas curtas, o mundo acompanhava esses pronunciamentos dele. E olhando essa foto, Marne, hoje estou impossível, hoje eu estou Gustavo Vitorino. Fala, Marne. Não, eu só quero dizer que ele se consagra. Não, eu queria que tu deixasse na foto ali, porque eu queria fazer um comentário justamente sobre isso. A força do rádio. Não. E para quem viu ou vai ver o filme do Churchill, para ver como o ator estava igual a ele, mais velho, né? Porque aí... Mas é igual. É igual, por isso que ele ganhou o Oscar. O Oscar, né? A maquiagem, que coisa fantástica. Maravilhoso. Eu já comecei a ver o filme da água, aquele. Eu assisti os 45 minutos com muito boa vontade, reclamando, reinando, porque é um absurdo aquilo, né? Da água? A forma da água o nome. São os filmes do Guilherme Del Toro, né? Uma baita da vaca, Guilherme Del Toro pode fazer o que ele quiser agora, ganhar o Oscar é brabo, né? Então, vamos ver, né? Eu quero assistir também. Olha aqui, ó, vocês estão dizendo que país é esse, enfim, o Davi Hilgert diz assim, ó,
Boa noite aos teimosos de sempre, que somos nós. Faz tempo que o Brasil é canhoto. Desde a Segunda Guerra Mundial, presta atenção, Mari, ameaçava se alinhar com o eixo Alemanha. Verdade. Foi comprado pelos americanos com uma usina siderúrgica, Usiminas. Melhor se tivéssemos ficado ao lado dos alemães, pois derrotados seríamos hoje uma Alemanha ou um Japão, que foram os inimigos mortais dos americanos e reconstruídos por eles no fim da guerra. Não passamos por nada disso, então só nos resta o sul do Equador mesmo, sem futuro. Meu boa noite diário, Davi Hilgert. E a grande verdade é que quando a Alemanha está destruída, dividida e tal, acaba a Segunda Guerra, em 8 de maio de 1945, no fronte europeu, os Estados Unidos, como a grande potência vencedora, estabelece as novas regras de administração do país totalmente destruído. 80% da cidade de Berlim acabou, Dresden, que é cortada pelo rio Elba, desapareceu, morreram milhares e milhares de pessoas nos bombardeios do dia 13 e 14 de fevereiro de 1945 pela Royal Force, a RAF, a grande força aérea da Inglaterra, do Reino Unido. Então, o que acontece? Cria-se o famoso Plano Marshall. E por que esses bilhões de dólares foram colocados dentro da Alemanha? Porque a Alemanha serviu de suporte da invasão comunista da então União Soviética. Eles precisavam ter um país dominado monetariamente, subjugado, desnazificado, porque houve um processo de desnazificação muito grande lá, para que as pessoas tirassem aquela coisa, aquele ranço do nazismo e começassem a pensar de uma forma totalmente democrática. E esses bilhões reconstroem a Alemanha. A Alemanha levou 10 anos para ser reconstruída, depois da assunção de Konrad Adenauer, que foi o grande mestre, foi prefeito de Colônia 2 vezes e depois como chanceler da Alemanha se consagra. E a mesma coisa aconteceu com o Japão, com MacArthur, o grande general MacArthur, que assume aquele país, né, e impõe regras e colocam bilhões também para refazer das cinzas o Japão destruído na Segunda Guerra. Ele tem razão. Quer dizer, os perdedores, no final, foram os vencedores. Chicão, essa parte também é contigo aí, de história. Mas a minha mãe era filha de austríaco e eu não torço para a Alemanha, não gosto, eu acho o alemão. Não, mas não é de torcer, nós estamos falando do nosso país com relação eu acho aos que essa história do Brasil, o Brasil, desde o início, fez parte dos aliados e teve uma invasão na Itália, onde os pracinhas tiveram uma participação legal. Eu não concordo que o Brasil estava por lado dos alemães. No começo estava, sim, senhor. Acho que não. Estava seduzido. Inclusive, havia um projeto de construir um grande porto em Torres. Os alemães queriam aquela ponta ali para fazer um grande porto. Existiu até esse projeto, que, claro, foi abandonado no decorrer da guerra, quando, em 1942, o eixo começa a afundar os primeiros navios mercantes brasileiros. Que a Alemanha gostava da Argentina, aliada. No fim, não era nada disso. Acho que a Alemanha ficou sozinha com o Japão e a Itália pela arrogância dela. Agora, eu queria mandar um abraço aqui ao pai Paulinho do Choroquê, que hoje comemora 39 anos da sua entidade. É verdade. Que é o Exu de Sete Encruzilhadas. O Paulinho sempre vai fazer um axé para nós aqui. Ter sempre saúde, está no ar, mostrando essas notícias bacanas aí. Acho que é legal isso. Parabéns. Parabéns. Olá, Carla. Sou tão fã desse programa e já escrevi várias vezes aqui até hoje. Nenhum oizinho. Amo vocês. Hashtag Carla. Ele tá assim, pedindo um alô, então. É Vilmar Halp. Aí vai o nosso alô. Alô. O Chicão está com a voz dolente hoje. Ele tinha falado assim, o Chicão não vai falar nada hoje. Daí tu falava, mas eu chamei ele, ele está sofrido, o Chicão está sofrendo. Eu acho que o senhor brigou com alguém hoje. O senhor brigou com alguém hoje? Não, tô de boa, mano. Tudo foi legal, hoje vai ser uma noite legal, ontem foi legal. Tudo é legal na minha vida. Minha vida é todo dia uma festa bacana. Que legal. Acho que é legal, tô de bem com a vida. É que nem o Rio de Janeiro, todo dia é uma festa. Exatamente, eu vejo as coisas de uma ótica legal. Eu sempre fui assim, uma ótica otimista, sabe? Acho que meus objetivos eu consigo.
sabe? E os que eu não consigo, eu chego perto, entende? E peço a Deus sempre saúde, só quero saúde. Mas aí é uma capacidade tua, é um mérito teu de tu, né? De tu ser resiliente, enfim, isso eu acho bárbaro, maravilhoso. E batalho sozinho, tu sabe? Eu sei, não, acho maravilhoso, mas pena que o nosso país todo não é assim, né? Tu acha que o país tá bom? Eu não acho que o país tá bom, né? Eu acho que o país ele tem muita oportunidade para quem cria, agora, para quem quer emprego, terminou. Acabou. Não, isso já era. Agora, por exemplo, tem aquele meu amigo, o Ivo Luft, ele ia para São Paulo, no fim terminou em Tubarão, tá apaixonado pela cidade de Tubarão. Diz que Tubarão é extremamente Ficou por Tubarão, ele deve ter achado uma sereia por lá. Ele não ia ficar. Ele tem que tirar uma residência. Legal. Diz que é muito legal. Olha aqui, a propósito desse assunto que nós estamos tratando, o Júlio Oliveira diz assim: a Alemanha e o Japão já eram superpotências durante a Segunda Guerra Mundial. A Mitsubishi fabricava caças e o Hitler desfilava de Mercedes. Então, o Plano Marshall ajudou a recuperação, mas o Brasil nem uniformes tinha para seus soldados. Mas sabe que isso é verdade, Magda? A Alemanha, mesmo destruída, que tem essas fotos de Leipzig, Dresden, Berlim, a Alemanha destruída, em 10 anos, ela ficou mais forte que o Brasil, que não levou uma bomba. Porque o povo alemão, como o Marne diz, ele trabalha. Eu nem acredito muito nessa palavra disciplina. Ele acredita no trabalho e na honestidade. E não tem aquela história nossa, tem aqui, que nós temos a inveja. Ninguém está preocupado quanto ganha. Tem a inveja e o caranguejo. Quanto o outro ganha. Mas sabe que tem a inveja e o caranguejo. Característica daqui do Rio Grande do Sul. Porque vai para São Paulo, não muda essa história? Muda. Os dois ganham junto. Não é assim, tu vai ganhar mais do que eu São Paulo, e tal. quanto nós vamos ganhar. Aqui é quanto é que tu vai ganhar. Então eu vou te dizer, nós temos um amigo em comum, que é o Walter Shimomukai, que ele frequentemente nos negócios, ele diz: gaúcho é diferente. Gaúcho é diferente, gaúcho não acredita em nada, gaúcho, ele fala a mesma coisa que vocês estão falando, sabe? Ninguém ajuda ninguém, gaúcho acha que o cara que está chegando quer passar a perna nele, gosta de levar vantagem. Muita inveja. Quando eu saio na noite com o Ricardo Mack, é uma inveja total. Mas ele fala? Não, mas não precisa falar, o cara é bonito. É que eu falo que eu tenho que só sai com ele desfila com o Chicão. Entendi. Quer dizer, quem é mais conhecido, o amigo ou ele? Não, ele é um cara que é conhecido nacionalmente. Eu sou um cara que vou até o Mambituba. Não, eu vou te dar a real. No evento que eu fui ano passado, lá ao Festures, teve uma festa de uma empresa de turismo de Santa Maria e ele estava no camarote do lado do meu. Não reconheci. Não reconheci. Ele não tem uma coisa que se chama, eu acho... Ninguém marca a imagem dele, ele não tem carisma. Ele me conhece desde que ele fazia exercício no Parcão. Porque ele namorou muitos anos a filha de uma amiga minha. Ele não me cumprimentou. Eu não vou cumprimentar ele. Ele é da Globo, mas ele não aparece. Eu sou da Pampa, mas eu apareço muito mais do que ele. Não é mais. Entendeu? Eu pelo menos falo. Pode até as pessoas não gostarem, mas eu falo. Ele é mudo. Não, é horror. É o contrário. Um horror. O Vitorino é meio parecido fisicamente com ele, né? Quase igual. É irmão gêmeo. A comparação, um é um leopardo e o outro é uma baleia. Foram separados na maternidade. O Vitorino é o leopardo e o chinês é a baleia. O apelido dele é chinês. É chinês. É um cara muito bom, gente. Eu não conheço, deve ser bom, gente. Porque ele é o apelido dele desde o guri, porque ele tem Ele é um cara guri, muito não. culto. Não, acho que ele é curto. Tá destruído. Esse é o problema do Rio Grande do Sul, viu? Mas não é. Se o cara fosse Presta feio, atenção, eu tô mentindo. Tá cheio de amigo feio. Tô mentindo. Que não fala, tu não diz. Tô mentindo? Ele não acha que não tem o QI meu, né? Não, é porque assim, Chicão, tu é muito safado. Porque tu provoca, e quando eu digo as coisas, eu que digo, mas tu provocou, né? Tu disse, ele é muito inteligente. Não, vou te dizer. Mas eu acho que pra chegar lá o cara tem que ser um pouco inteligente. Ele é inteligente. Eu já conversei com ele, nós recebemos no meu antigo programa, ele conversa super bem, fala sobre diversos assuntos. Ele só não sabe interpretar. Ele não sabe interpretar, só é mau ator. E eu tô vendo Explode Coração todos os dias agora, matiné agora. Tá vendo o quê? Explode Coração. Pra ver se é uma novela. É a novela dele de novo. O teu QI, eu quero te avisar,
baixou para 180, para 170. 79. Não, eu tô brincando, eu adoro a novela das 9. Eu também vejo e deixo de sair para ver a novela. Adoro. Eu botei o ponto errado, vocês podiam falar alguma coisa enquanto eu posso falar do que fizeram lá em Manguinhos, do Rio de Janeiro. A chinelagem é tão grande que roubaram a biblioteca de Manguinhos. A biblioteca. Mas não roubaram os livros, roubaram os computadores, tudo que tinha lá dentro. Sim. A gente pensou que eles estavam influenciados. Bandido roubar livro, bandido lê alguma coisa, bandido não lê absolutamente nada. Bandido quer se dar bem, roubar, aí vai pra cadeia, fica um dia, 2 dias, já sai, volta e rouba tudo de novo, né? Eles roubaram 12 notebooks, uma mesa de som de 12 canais e os instrumentos musicais que estavam lá no Instituto de Manguinhos, todo mundo conhece. É coisa que dá dinheiro, né, Mário? Querem vender, claro. Gostei mais de você ontem, Magri. O preto com branco fica mais legal que o cinza. Mas tá chique hoje também. Tá bem. Olha, Marli, Desconfio quando uma mulher te diz que tá chique. O Marli está elegantésimo, cortou o cabelo. Meu amigo fez Ademir. Um penteado. Meu amigo Ademir. O Ademir cortou o cabelo dele brilhantemente. O Ademir é um ótimo... Atendeu o nosso apelo. Ademir tem que desbastar só mais um pouquinho aqui para ele ficar mais moderno, assim, para ele ficar mais descabelado como eu, porque ele tem cabelo para desbastar, entendeu? Olha aqui, ó. Outros não tem, né? Outros não tem. Não tem fazer solução. O quê? Tu pode fazer modelos, entendeu? Outros. Mas eu tô fazendo o estilo homeless agora, roupa rasgada, tudo homeless. Essa é uma moda nos Estados Unidos. Ele mora na rua. O cara tá mal vestido e anda com um Rolex. Homeless é uma pessoa que não tem casa, que não é o caso dele, né? Ele tem piscina. Como é que é? Tu não pode ser homeless tendo uma casa com piscina. Dois relógios, aliás, fala dos teus relógios. Não, mas não, esse aqui é um Victorinox e o outro é um Swatch, que é um relógio. Ele gosta tanto do Vitorino que tem um relógio com o nome do Vitorino. Tirou a palavra da minha boca. Ele ama o Vitorino, ele tem que ter um relógio com o nome do Vitorino. Hoje nos Estados Unidos, o charme é o cara que anda com roupa esfarrapada, tênis velho, já foi também, Rolex legal e mora numa mansão com uma empregada. Mas aí a calça que ele tá vestindo é uma calça da Diesel. Isso. Que custa $1.000. É rasgada, mas... O tênis não é um tênis velho. A camisetinha não é da Hering. A camisetinha deve custar lá os seus $300. De grife. Aí, entendeu? Mas que são roupas feitas esfarrapadas, não é porque ele se esfarrapou ao longo da vida. Tu ao longo da vida desfarrapou. Desfarrapou ao longo da vida. Mário, tu está tão bem, que eu percebi uma pontinha de inveja. De quem? Na gracinha que o seu Fernando Lister fez pra ti. Tu viu que ele tá implicando contigo desde ontem, né? Que bom. Mas ele adora implicar conosco. Magda, querida, tem uma foto do Marli com o Getúlio Vargas usando esse casaco. O Getúlio Vargas é ótimo. Usando esse... Olha, chamou de velho. Não, eu sou mesmo. Não, qual é o problema? Então, é brincadeira. Ele botou kkk. Eu gostaria que as pessoas chegassem à idade, né? Isso. Eu disse que ele tá com inveja. Como diz o Chicão, com essa chapa. Com esse shape. Eu quero ser tu amanhã. E nunca o Vitorino amanhã. Efeito Orloff, eu quero ser você amanhã. O Vitorino é mais parecido com o Getúlio por causa da barriga. Que isso? O Vitorino pro metro cúbico é a altura dele. Gente, o preço do Vitorino a gente mede por metro cúbico. Se a Magda Beatriz disse isso, o Vitorino não tem saída. Ai, desculpa, Ele tá liquidado, Não me toque com o Paulo Sérgio como é que é Chico. E o Chico na mesma suíte. Eu acho que é um beliche. Ele tá com o Chico pra não sentir muito a tua falta, entendeu? É o mesmo nome. É de Chicão, Chico. E de manhã, imagina ele e o Paulo Sérgio se acordando de manhã, briga só um banheiro. Eles estão dividindo o mesmo quarto. E depois o que sai do banheiro. Claro que não, que barbaridade. Claro que não. Olha o Ulisses de Canoas, diz assim. Atenção, olha o nosso telespectador. Parou? Boa noite, rapaziada. Pobre Vitorino. Pobre Vitorino. Não, o Vitorino entra no banheiro e não consegue sair. Parou? Quem tá lá? E depois do Zaro, ele não consegue entrar. Gente, parou que a Carla tá lendo as... Vocês estão vendo, né? Que eles estão falando do Vitorino e eu estou, quietinha. De medo, porque eu te entreguei outra vez. Quando ele voltar, falar que eu falei alguma coisa. Não, eu só digo a verdade. Eu só digo a verdade. E nós... Não sei se vocês também. Ele entrou no banheiro. Olha aqui, eu vou voltar. Ele saiu do banheiro. O banheiro tá com Tá, eu já sei, Chico, eu já entendi. O Porto de Rio Grande, diz o nosso telespectador Davi Hilgert,
O Porto de Rio Grande estar quebrado é apenas mais uma mazela desse país governado por pessoas inábeis para gerir qualquer coisa pública. O Porto não tem serviço porque estamos quebrados. O país não exporta mais nada por causa do custo da produção. E não importa, pois não temos consumo. A galinha foi morta quando abriram as importações, quebrando toda a pequena e média indústria do país. Agora, porcarias baratas enchem as prateleiras, mas já não temos como consumir. E uma coisa puxa a outra, como o abraço do afogado. Quero o Rio Grande do Sul separado deste fracasso chamado Brasil. O Davi Hilger. Manda dizer para o Davi Hilger que o Porto de Santos está 1000. Itajaí tá 1000. É aqui o problema. Claro, o problema é aqui. É na terrinha aqui. É verdade. Olha aqui, ó, o senhor... Mas não tem que entrar pra política, mano. Não, eu não, tô louco? Não, já passei. Não. Não vai? Ela já é síndica. Pedro Ernesto, não. Já põe ordem no prédio, tá bom. Não, já tô me incomodando aqui com a vizinhança, tudo aqui, ó, não posso. Ela tá. O quê? Não fiz nada. Noufel Barbosa de Montenegro, nosso telespectador, fala sobre o assunto que a Carla puxou no começo do programa também. A intervenção federal terá pouca ou nenhuma valia. As forças militares não poderão ficar ad eterno no Rio de Janeiro. E onde vão colocar os detidos, se faltam presídios no país? Por quanto tempo eles serão mantidos presos se os juízes soltam até estupradores? Se não houver mudanças profundas na legislação penal do nosso país, qualquer medida que seja tomada será apenas chover no molhado. Que é o que vocês estão dizendo desde o início do programa. O que ele diz vem ao encontro do que vocês estão dizendo. Vai todo mundo ficar só no celular ou vamos continuar? Vou falar do Donald Trump. Virtual. Donald Trump, vocês lembram, né, que no ano passado surgiu boatos de que antes das eleições de 2016 ele tinha tido um caso com uma atriz pornô. Pois então, na época, diz que o advogado do Donald Trump deu $130 mil para ela ficar quietinha. Calada. E assinou um contrato, né, para que ela não contasse nada de confidencialidade. E aí agora, esta mesma moça, a atriz pornô, entrou na justiça porque quer anular este contrato de confidencialidade. Porque que ela diz? Ela diz que quem assinou o contrato foi o advogado do Donald Trump. Então não tem assinatura do presidente. Agora, o que ela quer falar, eu tenho medo, né? Eu acho que nada que a gente não saiba, né? A gente sabe tanta coisa. Eu acho que nos Estados Unidos dá Ibope isso, sabe por quê? Sim. O Bill Clinton teve isso. Dá dinheiro, né? O Bill Clinton cresceu nisso, porque ele também cresceu nisso. Ela é mas o problema é que ele já estava casado com essa moça. Sim, ele já era casado com a Melania. Esse é o problema. Mas o Bill Clinton não estava casado com a Hillary Clinton. Os americanos gostam disso. É herói. A mulher pornô, o americano que quer fazer sucesso, casa com uma atriz pornô. Que dá manchete. O senhor casaria com a atriz pornô? Casaria de uma atriz pornô que largou a pornografia. A indústria... Preconceituoso! Preconceituoso! Não, cara, como trabalho! Eu tava com uma gata, e daí, olha só, a Carmen fez um vídeo e botaram no canal, e eu tava vendo, olha lá! Chicão, fica quieto. Não fala isso. Chicão, mas, Chicão, a indústria pornográfica nos Estados Unidos, é muito forte mesmo. E é fashion a indústria pornográfica. As pessoas valorizam. Agora, os homens casarem com atrizes, daí eu já não sei quem tá dizendo. Mas é que vem um pacote completo. Você não precisa mais dizer, tivesse assim, fazer. Essa mulher já vem pronta. Já veio pronta. E não quer dizer que ela vai distrair porque ela era uma atriz pornô. Isso aí não quer dizer. Não tem nada que ver. Porque ela já passou por todas. Não tem nada que ver. Nada deslumbra mais ela. É que nem uma massagem. Agora tem mulher perdeu até a graça. Perdeu a graça. Mas tem mulher que tem fetiche pro tal tipo de homem. Cantofani, esta é uma profissão. É uma profissão. É a profissão mais antiga do mundo. É a prostituição. E assim, tem muitas pessoas, muitas mulheres que trabalham nisso, elas têm marido, elas têm filhos, ou elas são universitárias. Isso é cada um trabalha onde dá, onde gosta, onde podem. É uma profissão como qualquer outra. Qualquer outra, eu acho.
Oi, Carla, é o Carlos de Esteio. Explicar que foi o Lula que trouxe o fortalecimento do estaleiro em Rio Grande. Hoje, Temer desmonta o progresso da cidade. Não é bem assim. Acho que não. Isso não vem de hoje, né? Esse desmonte não vem de hoje. É a opinião exatamente contrária do Ulisses de Canoas, que diz: boa noite, pessoal. Isso que está acontecendo em Rio Grande é mais uma das mentiras e roubos do PT, que fez 1001 promessas de desenvolvimento para lá, roubou à vontade e nada fez. É verdade. Olha aqui, ó. E o Bendini foi condenado, hein? Foi, né? 12 o Bendini anos. foi condenado, 10 anos de cadeia. 10, 12. Aquele bandido. Presinho, né? Presinho, bem presinho, atrás das grades. Preso, bandido, deu para aquela 2 milhões e pouco, sem nenhuma garantia, 2 milhões e pouco de reais para aquela senhora lá, dona Val Marchiori, à época. Ela fez uma empresa lá com esse dinheiro. Quando assumiu a Petrobras, o senhor Bendini Sim, disse... foi ele que deu não sei quantos milhões do BNDES para ela, claro. Isso, não, e ele disse o seguinte: eu estou aqui na Petrobras para corrigir todos os erros e para acabar com esta corrupção. Só ali ele levou 3 milhões de reais. Que horror. Olha aqui, ó. Boa noite, bancada amada. Excelentes notícias. Governo, Rio de Janeiro, fim do Porto de Rio Grande, mazelas do país, mas olha só, vou contar tudo pro Vitorino. Tadinho do Nenê. Observação, metro cúbico também ri e muito. Adoro vocês, Débora Santos. Tadinho. Agora teve um vídeo que bombou bastante nas redes sociais de um norte-americano, de um pai, que o filho estava indo para a escola num ônibus e teve que descer porque disse que ele fez um bullying dentro do ônibus e desceu do ônibus. E aí o pai disse para ele: agora tu vais a pé para a escola. E estava chovendo e filmou o filho indo a pé para a escola. Esse foi o castigo do pai. E aí ele diz o seguinte: que história é essa? A pessoa comete o bullying dentro do ônibus e ainda vou pegar e dar carona para ele até o colégio? Não, tem né? que assumir as suas responsabilidades, claro, e as suas ações. Tudo tem consequência. Aí tinha gente dizendo que é absurdo deixar a criança aí caminhando, filmar a criança ela na chuva. Tem outros que defenderam, mas ele não tá nem aí e bombou nas redes sociais. É um bom castigo ou não? Falando em crianças, deixa eu aproveitar esse momento, que eu quero falar direto com uma criança que está me assistindo e que ela diz assim para a televisão: tia Magda, fala comigo, me dá um oi. Alice, querida, um beijo para ti, estou muito feliz que tu tá assistindo o meu programa, quero te dizer que te amo muito e agora eu respondi o que tu pediu, tá? Beijo, querida, fica aí, a gente vai se ver qualquer dia desse. E aí, gurias, fale que eu tinha que parar, porque a Kelly... O José Otávio Germano, deputado que foi acusado, né, na Lava Jato, isso é réu, aliás, da Lava Jato, ele disse que é candidatíssimo à reeleição. Ele disse aqui, ó: eu estou acostumado a enfrentar as injustiças da vida, né? Ele, suspeito de receber propina de empreiteiras no esquema envolvendo a Petrobras, José Otávio virou réu ao lado de outros 3 colegas. Ele já é ele quer alcançar o 8º mandato como deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul, é daquela região de Cachoeira, filho do ex-vice-governador Otávio Germano, né? Uma família tradicional ali da região de Cachoeira do Sul. Mas parece que essas acusações que existem contra ele são provadas, comprovadas. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas como disse a dona Carla dias atrás, tudo pode acontecer se o Supremo Tribunal agora revogar, né, por 6-5, mudar aquele placar no que diz respeito à prisão após a segunda condenação, né? Que as pessoas vão poder... condenação por um colegiado. Isso pode mudar tudo, né? Inclusive o Lula, né? Então não se sabe o que vai acontecer, porque agora só será resolvido pelo Supremo, porque não tem mais o que fazer. Sim. Tecnicamente na jurisprudência brasileira. Por enquanto fica valendo o que já valia antes, é prisão depois de uma condenação por um colegiado na segunda instância, por enquanto, não sabe o depois. Sabe que isso faz uma confusão, as pessoas que trabalham, as pessoas não entendem. Sim, porque mudam de opinião a todo momento. A gente que aqui todo dia tem que lidar com isso é bem complicado. A Carla acabou de falar, né, de um pai que quis educar o seu filho e as pessoas estão, né, criticando-o.
Mas a gente tem que criticar, na verdade, aqueles pais que matam os filhos, não é? Meu Deus. É o caso do pai da madrasta da Isabela Nardoni, né? Aquela criança que foi jogada do prédio. Eles foram presos. O pai, o Alexandre Nardoni, foi condenado a 30 anos, 2 meses e 20 dias de prisão. A Ana Carolina Jatobá, a madrasta, a 26 anos e 8 meses pela morte da menina. Só que os advogados, a defesa deles, entrou com um pedido de habeas corpus para que eles reduzam o tempo na prisão. O que o advogado deles diz? Que a comoção da mídia na época fez com que a justiça colocasse um tempo muito grande, exagerado de prisão para eles. Pelo amor de Deus. Eu vou te contar uma coisa, sabe? Eu não poderia ser esse tipo de advogado criminalista. Defender criminoso? Não, tem que ter, né? Tem que ter alguém que faça isso. Tem que ter muito estômago. Mas eu vou te contar uma coisa, aliás, são os que ficam mais ricos, né? Mas enfim. Verdade. Quanto ao Porto de Rio Grande, rebatendo o argumento do Chicão de que outros portos funcionam muito bem no Brasil, há que se levar em conta a quantidade de pedágios que uma mercadoria saindo de lá pagará, o valor do frete e em muitos casos, proibitivo. Sem uma malha ferroviária, de fato, efetiva, o Porto de Rio Grande jamais terá futuro, em minha opinião. Meus sinceros cumprimentos a toda a bancada. É uma telespectadora de Pelotas, é a Priscila Poeta Darley. Mas, dona Priscila Poeta Darley, o grande culpado daqui, de todo esse caos aí, se chama governo Sartori. Vou dar um exemplo. Se você vai comprar um Onix aqui do lado, em Gravataí, na fábrica da GM, e vai comprar um Onix no Acre, o mesmo carro, é mais barato no Acre que aqui. Nós estamos do lado da fábrica. Como é que pode isso, Mário? Eu não entendo isso também. É porque o excesso da tributação aqui no Rio Grande do Sul é cruel. É cruel. Para pagar um funcionalismo público, que é quase, nós estamos vivendo só de funcionalismo público. Daí vai quebrar. O Rio Grande do Sul não vai quebrar, já quebrou. Já está quebrado. Ele está precisando de ser remendado. Olha aqui, minha opinião, e somente minha. Acredito que o Brasil precisa encontrar o seu próprio rumo, seu próprio destino. Penso como Chicão. Ser otimista e fazer política, seja ela em qual meio profissional, sejam elas em quais meios profissionais elas vieram, fazendo um comparativo do que temos no placar não está favorável. PSDB, Aécio, não. PT, Lula, não. Manuela, PCdoB, não. Ciro, não. Lula, não. Bolsonaro, radical demais. Marina, quando lhe convém. Então, qual será o nosso destino? Eu vou de Partido Novo. Abraços, Vitor Prestes. É o Amodeu, né, do Partido Novo, que tem um candidato à presidência da República, que, eu te confesso que eu não lembro, não. Ontem eu esqueci, mas um telespectador mandou essa pergunta para o Marne, porque já que ele foi lá e pesquisou o Boulos, né? Então, que ele pesquise também o candidato pelo Partido Novo para a presidência da República. Então, vamos ver eu o que acho tu acha. importante, porque é um novo nome também. O partido foi recentemente criado, já tem até vereador em Porto Alegre, são ideias muito novas. Bem, uma votação muito expressiva. Excelente. Claro, o partido é uma coisa e o candidato é outra coisa. O candidato é mais importante que o próprio partido, né? Tanto é que o Bolsonaro já mudou 6 vezes de partido. Sim, mas esse é um partido novo que vem com uma ideia nova de renovação. Tanto é que está lançando também presidente, não está se unindo a ninguém. Eles têm um diferencial. Eu já entrei no site do Partido Novo. Então eles têm que começar a divulgar quais são os projetos mais importantes. Mas eles divulgam, dá uma olhadinha no Partido Novo, na internet, no site. Sim, mas quero saber quais são as perspectivas. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, candidato a governador do Rio Grande do Sul, o que os candidatos até hoje, esses pré-candidatos, falaram a respeito? Quais são as posturas? Quais são os alvos? Qual é o escopo principal? Não tem, eles não dizem nada. Vamos salvar o Rio Grande do Sul, vamos salvar. Mas como? E daí? Como? O que nós vamos fazer? Então não dizem nada. É a mesma falácia, é a mesma conversa, é a mesma coisa. Não tem um projeto, mas um projeto viável. Não como a Constituição de 88. Eu estava me lembrando do que o Sarney disse. Sarney, então presidente, em 88, disse o seguinte, com esta Constituição, o Brasil é ingovernável. O Sarney disse isso.
Lá na época. Na época. Então, as pessoas esqueceram que ele disse isso. Então o Nenê tem razão. Nesse aspecto ele tem razão. Só que temos que fazer uma nova Constituição. Não a gente atacar, temos que atacar, mas temos que dar uma solução para isso. Então não podemos continuar mais com essa Constituição, não podemos continuar nesse segmento político do Brasil. O Brasil precisa de uma reforma política com urgência, uma reforma da Previdência, uma reforma fiscal. Nós precisamos fazer uma reforma de todo o país, da mentalidade. E só se consegue isso através da educação. Não existe outro meio. Ou então com a ditadura brutal, como diz o Chicão Tofani. Muito brutal. Né? Quer dizer, brutal, como aconteceram em muitos países, como a Revolução Bolchevique de 1917 na Rússia, que morreram milhares e milhares de pessoas e o país naufragou porque era uma revolução errada. Marli, eu sei que tu vai me condenar, que eu vou dizer. Tudo isso tem um embrião chamado Juscelino Kubitschek. O que Juscelino Kubitschek fez de mal para o Brasil, só um cara que estudou antropologia, que nem eu, 2 anos, 12 horas por dia, um careta que eu era, um nerd, pode dizer para todo o Rio Grande do Sul. Sabe o que Juscelino Kubitschek fez? Como é que é a forma de pressão que a população tira um governo? Ela pressionar o governo na forma física. Qualquer coisa que acontece nos Estados Unidos, vamos para Washington. Washington é uma cidade grande, próxima às outras cidades. Paris, capital da França, Londres. Eles pegaram a nossa capital, Rio de Janeiro, que hoje o Temer já teria bailado, tudo, e botaram lá no meio do Brasil, onde não vai ninguém, nem índio vai, que se chama Brasília. O Juscelino Kubitschek fez isso para criar uma distensão da pressão popular. Isso ele conseguiu. Esse cara, junto com outros, são os caras que não deveriam existir no Brasil. Eles terminaram com o nosso país, terminaram com a voz do povo. Como é que tu vai reunir 1 milhão de pessoas e ir para Brasília? Fazer a marcha de Brasília? Não existe. Tu já teve a marcha de Pequim, a marcha de Teherã, de Paris, de Berlim. Por quê? Porque as capitais têm que ser em cidades altamente cosmopolitas, onde todo mundo tem acesso. São Paulo, Rio de Janeiro, que é o nosso centro. Pode alguém dizer, a Austrália botou em Canberra. A Austrália é outra história. Canberra é uma cidadezinha pequenininha. Mas a Austrália é outro país, cara. Na Austrália nós estaria varrendo o chão lá. É outro nível. Não pode comparar com o nosso. Ganhando bem, eu varro o chão. Eu quero dizer o seguinte. Em primeiro lugar, quando foi mudada a capital do Rio de Janeiro, no Cerrado de Goiás, que são 2.500 quilômetros quadrados dentro do Cerrado, foi no sentido de ocupação daquela área, que não existia nada, era um cerrado, aquelas árvores pequenas, rios, etc. Não existia absolutamente nada. Então foi uma espécie de colonização. Isso vem ainda do tempo do Marechal Rondon, do grande indigenista, o homem que criou tantas coisas e colocou o Brasil dentro dessas regiões que não eram ocupadas. Então essa era a preocupação de colocar uma nova capital com uma nova estrutura dentro de uma parte que não existia ninguém, que era o Cerrado de Goiás. A partir daí divide-se o estado de Goiás, cria-se o estado do Tocantins, que aliás é maior que o estado do Rio Grande do Sul, tem mais ou menos o mesmo território, um pouquinho maior aquele estado. Então esta foi a ideia do Juscelino. Foi um homem, um visionário, um homem que trouxe a indústria automobilística para o Brasil. O grande erro do senhor Juscelino Kubitschek, na minha visão, ele era um líder, era um homem com formação, um homem com conhecimento. Foi não ter incentivado a construção das ferrovias no Brasil. Ao contrário dos americanos, os americanos, não existe cidade dos Estados Unidos que não tenha um trem. Não, qualquer lugar dos Estados Unidos, vocês já estiveram lá diversas vezes, eu quero pegar um trem, eu vou para lá. Agora eu ia te perguntar, com que dinheiro construíram Brasília? Não, a dívida está sendo paga até hoje. E não era muito mais inteligente, então, construir o trem e apostar em outras coisas? Porque eu concordo com o Chicão. Essa descentralização do universo, do governo federal, não tem uma grande manifestação, porque muita gente também que está em Brasília trabalha para o governo e não pode se manifestar. Está lá porque trabalha para o governo. Está lá porque trabalha para o governo. É uma cidade que foi formada para quem trabalha para o governo. Se o centro fosse no Rio de Janeiro ou em São Paulo ou numa outra capital, eu acho que seria diferente, Marne. É como é em Buenos Aires. E o Marne esqueceu de dizer
que os maiores proprietários dos imóveis em Brasília todos os descendentes de JK. Não sei quem é Kubitschek, Paulo Otávio casado com a neta, com o bababá. O JK foi um grande populista pro bolso dele. Que nem Brizola, não gosta da gente. Nunca. Nem Jango, não gosta Nem dele. processado foi. Esse homem. Eu conheci, esse que vos fala, apertou a mão de Juscelino Kubitschek. Tá, eu apertei a mão de Eu não Juscelino. queria apertar. Um homem digno, um homem honrado. Não. Quantas vezes eu vi o seu Adolfo Bloch, dono da TV Manchete, dono da revista Manchete, sentado na sala do seu Adolfo, junto com meu querido amigo Paulo Max, e ele conversando e me falando, com lágrimas nos olhos, de quem foi Juscelino Kubitschek, da obra que esse homem fez nesse país. Então é muito fácil ela atacar, dizer esse tipo de coisa. Ele era um visionário, ele quis ocupar o Cerrado brasileiro, ocupar o interior. Marni, deixa eu aproveitar, já que tu estás com a palavra e estás falando... Mas ficou muito agressivo depois. Não, tá ótimo, ele tá ótimo, assim, graças a Deus. Ele tem que mostrar para as pessoas que ele é um homem versátil, ele tem 1000 faces, entendeu? Ele tem a maldade. Isso, ele é inteligente, ele Maldade. fala na hora que tem que falar. Tá Olha aqui, ó, o nosso telespectador Nelson Santini... Eu mereço. Me pede perdão pelo longo e-mail, enfim, que eu leia com calma, o que der e tal. Mas ele faz uns 15 dias que ele ouviu o Marni afirmar que o Brasil nunca deu certo e que isso começou errado com a vinda dos portugueses. Eu nunca disse isso. Eu que disse. E vou Então provar foi o hoje. Chicão. de novo. Eu nunca disse isso. Pega o Rio Grande do Sul. Pare, deixa eu ler primeiro ele, depois tu contesta, tá? Pô, me cortou. Não, mas é Tu porque... que cortou, então assim, tá? Eu falei contigo, gente. Eu tô falando com Não a briguem. Magda, não contigo. Ela fica me podando de graça. ali. Não, parem. Quem está com a palavra é o nosso telespectador Nelson Santini. Ele que manda. Ele diz assim, ó, o nosso segundo regente, Dom Pedro II, foi, sem sombra de dúvidas, o maior estadista que o Brasil teve. Verdade. Seu reinado foi marcado pela consolidação política do Império, integração nacional e pacificação de conflitos, como a Guerra do Paraguai e dos Farrapos. Além de seus amigos, alguns de seus amigos eram Vitor Hugo, Richard Wagner, Louis Pasteur, Grambel, Friedrich Falei Nietzsche. tudo isso aqui já. Viajava ao exterior como Pedro da Alcântara, se desfazendo da imagem de imperador, coisa que fez Nietzsche se surpreender quando, num encontro fortuito, veio a descobrir que aquele homem, culto e simples, com quem tinha conversado no trem, era imperador do Brasil. A figura de Dom Pedro II causava impacto na Europa. Mantinha os diálogos sofisticados, em alto nível intelectual, por vezes em suas línguas maternas natais. É verdade. A imagem que passava do Brasil era de um lugar de pessoas eruditas e refinadas, da mesma competência da Europa. Eu vou deixar aqui, tem outras considerações, mas eu vou me alongar muito, Chicão. Perdeu. Não, mas eu só queria dizer que o seguinte, que aquilo que eu falei, que foi falado dos portugueses, a prova nós abrimos um programa falando. Pega uma regra imaginária do Rio Grande do Sul, Porto Alegre ao sul, um atraso de vida, colonização nitidamente açoriana e portuguesa. Porto Alegre para cima é o que salva o Rio Grande do Sul, italianos e alemães. Santa Catarina, tu pega o litoral, PIB só no turismo, não tem grande formação industrial. Tu vai para o oeste Paraná, catarinense, Joinville, Blumenau, rico. Brasil, norte, português, pobre. Sul, rico. Por quê? Polonês, alemão, italiano. Essas raças, elas têm o embrião do trabalho, da riqueza. Portugal não tem nada. Portugal só tem esse papinho de literatura. O senhor está enganado. O senhor falou dos italianos. De bababá. O senhor sabia que o sul da Itália é mais pobre que o Mas porque o Brasil? o sul da Itália, a minha família do norte da Itália não gosta do sul napolitano. Porque o napolitano tem uma combinação de árabe, que só queria fazer Mas guerra. Não é puro? O negro não queria trabalhar e tinha asiático ali. A parte de cima é nitidamente germânica, que é o considerado o italiano top. O italiano top tem que ter I no sobrenome. Tofani tem tradição. Tem razão. Ah, mas o Chicão Tofani, o senhor pode ser antropólogo, ter conhecimento, etc. Mas não é isso aí, né? É o que português? O que faz a pobreza do Nordeste é a falta d'água, é a má administração, é aquele calor insuportável. O senhor já teve em Teresina, no Piauí? Eu já tive. Eu fiz um estágio antes de ir para o inferno, eu fiquei lá um pouquinho para aprender. Eu nunca vi um lugar tão quente na minha vida. Nada igual, Que Mário. coisa horrorosa, meu Deus. Eu nunca vi suave em Bicas. É pior que em Manaus, com aquela umidade lá dos rios lá da Amazônia. Então, este calor não estimula as pessoas ao trabalho. Então, os países frios
da Europa, todos eles são ricos. Por quê? As pessoas têm o estímulo para trabalhar o calor como tem na África. Por que tem esse problema na África? As pessoas, aquele calor suando, como é que vão trabalhar? Claro, existe isso aí que eu estou falando é científico, eu não estou inventando isso aqui agora. Então, não é bem assim. É que o senhor tem esse seu trejeito, o senhor gosta de elite, né? Eu não gosto nada disso, gosta de elite. Só estou dizendo o Rio Grande do Sul que deu certo, onde tem alemão e italiano, e o que deu errado, colonização portuguesa, açoriana. Devemos aos portugueses um país com esse tamanho. Foi o projeto Novas Caras. Tem um telespectador que me perguntou se a gente podia divulgar uma peça de teatro. Eu disse que sim, ele me mandou o link do sul.com.br. E fala sobre o projeto Novas Caras da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, que abriu espaço para novos grupos, novos atores, diretores e técnicos de teatro, oferecendo os espaços do município para apresentações. No caso do nosso telespectador, a peça está sendo apresentada na Sala Álvaro Moreira, no Centro Municipal de Cultura, que fica na Avenida Érico Veríssimo, 307, no Menino Deus. Foi terça-feira, dia 6, depois vai ser dia 13, dia 20 e dia 27 de março, sempre às 20 horas. O nome da peça, para quem se interessar, é Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. Coitada da Greta Garbo, é duro. É duro. E é do grupo Luminarte, de Novo Hamburgo, que foi premiado com o melhor espetáculo do Festival Internacional de Teatro de Rosário do Sul. É uma ação bacana, porque dá oportunidade para as pessoas que estão começando, é muito importante, porque aqueles grandes teatros, né, aquelas grandes peças que nos interessam, essas sempre têm lugar garantido. Agora, para as pessoas que estão iniciando, ainda mais nessa carreira que não é fácil, eu achei bem legal esse projeto Novas Caras da Prefeitura. Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul. É uma notícia que ela me passou agora, que morreu o Reinaldo Bignoni, que foi o último presidente da ditadura argentina, que estava preso, né? Ele estava preso por sequestro, assassinato e tudo mais, né? Os argentinos colocam também esse presidente na cadeia. Olha aqui, falando em osul.com.br, você pode ficar informado sempre colocando, baixando na sua plataforma, nas plataformas de sua preferência, o aplicativo do osul.com.br. Entre as notícias está aqui a de que o novo presidente do DEM, do partido, foi muito claro quando disse que o deputado Rodrigo Maia não será o candidato do governo. Não será. Esse é o novo presidente. Fala. Que eu disse aqui que ele vai ser candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. E ele está insinuando, fazendo tudo isso para ter mídia, manchete, para ser o candidato. E não duvido que não seja eleito governador do Rio de Janeiro. Até por causa do pai, né? Do César Maia, né? O César é o homem da pesquisa. É impressionante. Está sempre com uma pesquisa aqui. O que você acha? O que você sabe? Ele produz factoides, né? Um dia lá, num carnaval, ele é prefeito do Rio, fazer uma transmissão lá. Eram 7 e pouco da manhã, a gente estava terminando a transmissão, ele pegou uma vassoura e foi varrer lá com os garis. E usando uma blusa, aquele calor do Rio de Janeiro, uma blusa de nylon, aquela coisa, o calor do Rio de Janeiro. Eu disse, mas por que isso? Não, porque aí eu vou sair em toda a imprensa. Mas é pra tu ver como é que são. Eu fiquei decepcionado. Quer dizer, não fazem nada quando fazem para aparecer na imprensa. Aí é brabo. Falando em prefeitura, já que a Carla falou sobre o espetáculo de teatro, o prefeito Marquesan esteve junto, né, com o presidente Temer, enfim, estiveram alguns e tal. E ele não está apavorado, mas ele diz que não vislumbra nenhum plano B, ele não tem um plano B, ele não tem alternativas, ele não encontra outra saída que não seja, olha só, Chicão, a Câmara dos Vereadores aprovar os seus projetos de recuperação fiscal, que pegam, porque são 2 esses projetos, a revisão da planta de valores do IPTU e as alterações no plano de carreira dos servidores. Então o que o Marquesan foi fazer na prefeitura, então, já que eu não tenho condições de ser prefeito de Porto Alegre. Então por que eu vou ser? Mas tu tem consciência disso. E por que ele não teve essa consciência? Enrolou todo mundo. Eu votei nele, fiz campanha para ele agora. Pois é, mas ele agora... Fiquei no Pincelex agora. Pincelex. É um pincel triplicado. Tipo triplex. Eu acho que isso aqui, sei lá,
Tinha que ter uma imprensa dura aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que entregasse esses caras, entregasse tudo que é gente, para desmoralizar esses caras. Mas o que é entregar esses caras? Entregar. Ele tá saindo com fulano, entrega. Que interessa? Mas isso aí tu desmoraliza a política. Não A imprensa britânica faz muito isso. Tofani, eu vou te dizer que isso aqui dá processo. Tudo dá processo. Não, Agora, mas dá processo. esse monte de buraco, quebrando os carros na rua. Não dá. Votei nele, me enrolou. Me enrolou. Sorrisinho dele. Achava o pai dele um cara legal, me enrolou. Mas Foi no enrolei. O legal era o pai dele, então. Tu gostava do pai dele, votou nele. Mas achei que tinha o mesmo agora DNA. não reclama. Mesmo DNA. Não, dá pra reclamar. A gente vota, mas dá pra reclamar. Se não fez, prometeu e não fez, dá pra reclamar. Os nossos políticos fazem horrores, mas são intocáveis, já notou? As pessoas têm medo de tocar neles. Esses deputados, nada a ver. Esses vereadores que não fazem nada na nossa cidade. E senadores? O que faz um senador, hein? Não, o senador. Tu viu o que o Lazer fez? Gastou um apartamento para arrumar um gabinete de 30 metros quadrados. Estava velho, cara de pau. E todo mundo, era um grande cara, papapá. Esses caras não são nada. Vitorino. Tem mau hálito aí desses caras. Vitorino, alerta vermelho. Olha e grava os programas do Atualidades. É muita desconstrução de vossa pessoa. Todos participam, rindo, aprovando ou comentando. Tem insinuações sobre opção sexual, gordofobia, desdém intelectual. Enquadra todos. Ninguém disse isso. Essa pessoa que tá dizendo. Hoje eu não falei nada. Chicão e Marne tomam a palavra. As colegas traíras, meliantes, se divertem e riem, dando comentários de aprovação e felicidade. Não deixa assim, Vitorino. Gosto de todos. O Vitorino vai no banheiro. Chicão, não insiste com isso. Muda o disco. Tá pro lado. Muda o disco. Fala dele, mas de outra coisa. Que não tem como não rir, né? Não, aí quando ele precisa do Vitorino, fica beijando o Vitorino, né? Melhor meu grande lugar do Brasil, melhor isso. Mas quando eu saio da bancada... É muito inteligente, é muito inteligente. Vivo me queimando. O Vitorino, é o primeiro. O primeiro a te criticar. Magda, amanhã é Dia Internacional da Mulher, né? E com essas comemorações também vem golpes da internet. Então se liguem vocês que recebem mensagens com links pelo seu WhatsApp. Tem um novo golpe aí que frauda as contas de WhatsApp. Eles enviam um link onde a mulher diz que a mulher pode ganhar um kit de maquiagem se clicar no link, e aí este link te leva para um outro local onde tem outros links e aí você, olha, só se rala. Então, por favor, nenhum link que você receber. O problema é que estes bandidos, eles contam com a boa-fé dos próprios amigos, né? Os amigos que vão compartilhando, porque aí eles dizem que tem que compartilhar para tantas pessoas, e aí como é um amigo que te enviou, tu acha que aquilo não vai ser um vírus. Mas não, então tome cuidado. Qualquer link que é recebido tem que tomar cuidado. Pois é, Jéssica, além dessas coisas do site, de clicar, de não clicar, quero puxar um assunto aqui sobre, já que nós estamos falando da Câmara de Vereadores, um projeto da vereadora Sofia Cavedon, do PT, tornaria a valorização da mulher, o combate ao machismo, temas obrigatórios nas escolas municipais. A valorização da mulher e esse combate. Isso é um projeto dela que tramita na Câmara. Se for aprovado, ela quer que a escola problematize as manifestações machistas que colocam uma mulher em uma posição inferior à do homem. Queremos gerar debate, mas também uma mudança de postura, diz a vereadora. A ideia do projeto é encaixar essas diretrizes no plano pedagógico das escolas, que teriam autonomia para pensar sobre a melhor forma de adotá-las. A proposta dela ainda orienta os colégios a capacitarem os seus professores para debater este assunto. Eu acho esse projeto, dona Magda, uma estupidez. Sabe por quê? Porque o Brasil valoriza a mulher. Nós éramos governados por uma mulher, a Dilma. As mulheres no Brasil são idolatradas pelos homens. Os homens são fãs das mulheres. Os maiores salários da TV brasileira são de mulheres. Mas olha aqui, olha aqui números do IBGE. Cresce o número de mulheres vítimas de homicídio no Brasil. Os dados ainda de feminicídio são subnotificados. E mais, Chicão Tofani, desce o número de mulheres em cargos de comando.
Porque em 2000 e há 5 anos atrás, tinham 39% de mulheres em cargos de comando. Agora caiu para 37,5% e as mulheres têm mais escolaridade que os homens. E mais, as mulheres ganham menos que os homens, mesmo ocupando o mesmo cargo. E existe ainda um caminho a ser trilhado, em especial na violência contra a mulher, que é um absurdo que a gente... Agora, eu concordo contigo que eu acho meio complicado de colocar isso dentro de uma escola para ser debatido pelo professor. Que o homem é o vilão daí. E agora, assim, como é que o professor vai falar sobre isso? O problema é a forma. Como é que vai ser? E a forma de abordagem, isso me preocupa bastante. Ela quer que as escolas... como é que é? Ensinem ou formem os professores para falar sobre isso. Isso é uma coisa muito delicada para se falar dentro de uma sala de aula com, sei lá, 20, 30, 40 alunos com cabeças diferentes. E se ela convive com a juventude, ela pode perceber que a própria juventude já está defendendo a mulher. Eles já estão com uma cabeça completamente diferente, absolutamente diferente. Ali 15, 14, 12 anos estão completamente diferentes. Eles defendem a mulher e eles defendem aqueles que muitos aqui na bancada não gostam, mas que são as minorias, que são gays, transexuais e tal e tal. As crianças e os adolescentes, eles já estão encarando de uma forma completamente diferente. Então, acho que, né? Exatamente, acho que isso já está na pauta deles. Não é necessário incluir no calendário. Também acho, concordo contigo. Mas foi a proposta dela. Acho, inclusive, difícil de operacionalizar. Muito difícil. Muito complicado. Olha aqui, boa noite, bancada maravilhosa. Acho que vão concordar comigo. Bolos só no café da manhã ou da tarde. Abraços, André Antoniazzi, de Esteio. Mas que ele é uma liderança, O Luiz Olavo Pereira, de Alvorada, disse que o Marne... está com a... não é isso que eu queria ler. É João Amoedo. Eu tenho a mesma coisa. É o candidato à presidência pelo Partido Novo. João Amoedo. Mas o que tinha o meu nome aí? Com um amigo da onça. Tu tá parecido com um amigo da onça. Por causa do Vitor. É brincadeira. Boa noite, pessoal. Para presidente tem que radicalizar mesmo. Bolsonaro e o resto é piada. O Bolsonaro está em primeiro lugar na pesquisa. Jairo Fraga, de Santa Rita. E o Alessandro Toledo disse que trabalhou numa empresa de aditivos para fertilizantes aqui em Porto Alegre, onde produzia muito bem. Devido à carga tributária muito alta, essa empresa resolveu abrir uma filial em Uberaba, em Minas Gerais, onde cresceu muito mais e prosperou. Agora, lá virou a filial para a matriz e já fez uma fábrica nova e moderna na cidade de Delta, em Minas Gerais. Aqui em Porto Alegre, vem ao encontro do que tu estás dizendo, Chicão, e o Marne também. A produção reduziu 80%, mantendo pouquíssimos funcionários. Por causa do custo, né? O custo do Sul ficou muito caro. Os nossos impostos, né? São um horror. Boa noite, bancada. O Bolsonaro é a melhor opção, não tenho dúvidas. Carla, você está linda com essa camisa. A Jéssica, apesar de ser uma esquerdogata... Ai, adorei esquerdogata. Eu gostei desse tipo. Adoro seus comentários. E o dinheiro da construção de Brasília foi do INSS, um dos motivos dessa crise. Beijo a todos. Rodrigo Keller, de Canoas. Mas não existia o INSS naquela época. Mas era outra coisa. E a PETEC, e a API, a PC. Mas era o mesmo. Mas era o fundo. Era o fundo. E só para me defender, eu não sou da esquerda, nem da direita. Eu sou pelo Brasil, então esquerdo-gata, pode ser só gata. Boa noite, Magda e queridos. Ainda sobre os gaúchos, já trabalhei em hotel e frequentei eventos como o Fórum Social Mundial e digo, a mulher gaúcha é mais exigente que as dos demais estados. As paulistas também têm um pouco disso, diz o Rafael Correia. Também já disse que a gente é muito mais... Buenas, Chicão. Não. Olha que bom, ó. Buenas, Chicão, por favor, não interrompa a Magda quando a mesma estiver te interrompendo. Ficou uma interrupção total. Ficou engraçado, né? Olha aqui, ó, o que mais? Temos que seriamente pensar em pena de morte. Já existe, mas está sendo feita de forma errada. É triste dizer isso, mas está na hora de sermos mais enérgicos, senão iremos perder
no futuro. E olha que estamos indo para este buraco. Fraterno abraço a toda a bancada. Paulo Leitão. E os aniversários, Mário? Vamos a eles, né? Os primeiros aniversariantes de hoje, Maurice Ravel, né? O Bolero de Ravel, que é a sua música mais famosa, tocada até hoje no mundo inteiro, né? Essa música francesa, ele era francesa. Que usava muito nos desfiles Isso, a dona Milka. Um abraço. Eu desfilei muito para mim. Com essa música, também de fundo. Não lembro das músicas lindas. Bolero. O Reinhard Heydrich. Este foi talvez o protótipo do oficial da SS, da Schutzstaffel, da Alemanha nazista. Ele era o oficial, o homem que criou, digamos assim, o Lebensraum em termos efetivos, né? E que era chamado de o carniceiro de Praga ou o violinista da morte. Ele tocava muito bem violino. Ele foi assassinado logo após a tomada da Alemanha pela Tchecoslováquia, numa pequena cidade. E essa cidade foi totalmente arrasada, é uma pequena cidade. E Lidice, o nome da cidade, Lidice, o nome dessa cidade era uma pequena cidade. Então, Lidice é o nome de uma moça que trabalhava na ATP. Isso. Então, essa cidade foi destruída, as pessoas foram mortas a tiros em função do assassinato desse Reinhard Heydrich. E ele morreu de uma explosão que foi atirada contra o carro que ele estava, mas o que acontece é que eles ainda não tinham a tecnologia do antibiótico, não existia penicilina nessa época, né? Ele morreu de infecção em função dos ferimentos recebidos nesse incidente, digamos assim, ou neste assassinato, porque guerra é guerra, né? Depois do Heydrich, Anna Magnani, atriz italiana, uma das mais fabulosas atrizes da Itália. A Itália do pós-guerra, antes da guerra e o pós-guerra. O neorrealismo do cinema italiano, mostrando as fases da guerra. Roberto Rossellini se transforma no grande herói, porque com uma pequena máquina de filmar e sem praticamente roteiro, ele criou filmes como Paisà, como Roma, Cidade Aberta e Alemanha, Ano Zero. E se você assistir esse filme, você vai ver cenas de pedofilia no filme, mas vai ver as imagens de Berlim totalmente destruída, 80% da cidade em função dos bombardeios. E ela participa desses filmes. Anna Magnani, que foi uma grande atriz italiana. O italiano é muito emocional, é muito coração, é muito visceral. Os italianos são, e no cinema eles passam. Pena que não tenhamos mais os filmes italianos sendo exibidos no país. Nós tínhamos uma época que toda semana tinha 2 ou 3 filmes italianos ou franceses sendo exibidos. Jean Chabin Delmas, que foi político, primeiro-ministro da França, está de aniversário no dia de hoje. Nós já faleceu, estaria de aniversário. Anthony Armstrong Jones, a Magda deve se lembrar, o fotógrafo que casou com a princesa Margaret, irmã da rainha Elizabeth, né, a mais nova. E eu quero fazer uma homenagem a um grande amigo, que foi um grande radialista em São Paulo, Walter Silva, Pica-Pau. O apelido dele era Pica-Pau. Ele tocava música, na época do disc jockey, né? Hoje nós temos o VJ, né? O que toca, que roda os clipes, essas coisas todas. Ele era o disc jockey e o apelido dele era Pica-Pau, né? Então ele falava dos discos, ele criou um estilo novo no rádio de São Paulo naquela época. O Rubens Evaldo Filho, que está completando hoje 73 anos, jornalista brasileiro, especializado em comentar cinema. Eu não entendo por que ele não comenta na Globo o Oscar, né? Porque ele teria capacidade, o Evaldo Filho, né? Rubem Evaldo Filho, né? Que ele já comentou. Não, mas ele estava mas é que ele não está mais na emissora que ele estava. Não está mais na emissora que ele estava. Ele comentou num outro canal desses fechados. Rubem Evaldo José Wilker, que eu acho que comentava melhor. O Wilker era um fenômeno. Boa mesa é a Glória Pires. Maravilhoso, mas a Dira Paz foi bem. A Nívia Maria, a querida Nívia Maria, completando hoje 71 anos, ela está na novela das 6 da Rede Globo. Danilo Caymmi, filho de Dorival Caymmi, o grande gênio da música popular brasileira, bom baiano de boa cepa. O Marconi Perillo, completando hoje 55 anos, governador do estado de Goiás. E a lindíssima atriz britânica, judia britânica, Rachel Weisz,
casada com o James Bond. Como é o nome dele? O Daniel Craig, né? O Daniel Craig. Eu assisti alguns filmes com essa moça, eu acho ela de um talento fantástico. Ela tem um rosto diferente, uma mulher bonita, mas principalmente é uma grande atriz. Bom, Vitorino tem um gosto estranho. Bom, são esses. Bom, falando em estranho, o Marli Barcelos, aqui no WhatsApp, eu abri aqui o e-mail do WhatsApp, não o e-mail, do Elton de Ipanema, aqui em Porto Alegre. E até comecei a ler, achei até interessante e tal, mas olha a conclusão do e-mail dele. Você, Carla, é ridícula, só lê abobrinha e notícias elogiosas ao programa. Minhas mensagens vão sempre com cópia para o Gadré. Não seja uma Magda 2. Aí eu respondi dessa forma. Também. Elton, abri teu WhatsApp agora, mas pelo desrespeito não vou ler. Pode encaminhar minha resposta ao Gadré, sem problemas. Por aqui, nada de carteiraço. Ah, que bobagem. Olha aqui, ó. Não, ridículo, né? A pessoa que fala isso, dá carteiraço na rua, acha que pode mais. E aí sobrou pra ti, sobrou pra mim. Deve ser alguém que quer sentar aqui nesse lugar. Tem muita gente que quer sentar aqui nesse lugar. Agora, os nossos outros telespectadores dizem o seguinte, ó. Nunca imaginei que ia concordar contigo, Chicão, mas Juscelino criou a redoma do poder, diz o Ricardo. Exatamente. Já o outro Ricardo, o Andriotti. Oi, Carla, Brasília foi construída com dinheiro da Previdência Social. Daí boa parte do rombo que existe hoje. Dúvidas? Favor consultar o senhor Jair Soares, ex-governador do Rio Grande do Sul. Já que tu estás lendo aí, deixa eu te dizer uma coisa. O Alessandro mandou um e-mail onde ele diz o seguinte: a Carla disse tudo o que eu queria. Esse JK foi um visionário, mas errou. A capital política foi para o meio do cerrado, no meio do nada, bem longe da população. Essa era a intenção. Se nossa capital fosse em São Paulo, tudo seria diferente. O poder político estaria nos olhos do povo. Alessandro Toledo. Mas qual é a diferença com a televisão, com o rádio? Mas isso fica virtual. O político, ele só se sente pressionado fisicamente. Mas eles voltam para o seu estado toda semana, mas deputados, senadores. Fica disperso. Tu já viu chegar aqui em Porto Alegre? Tu vai esperar no aeroporto? Eu não acredito nisso. Nós tivemos 2 impeachment, o impeachment do Collor, o impeachment da Dilma. É que os nossos políticos são errados, né? A construção deles, nós não temos uma escola de formação política no Brasil. Qual é a escola de formação política que nós temos no Brasil? Não temos partidos escola. Nos Estados Unidos, quando e teria que ter escola mesmo. Claro, como a aristocracia formava os dirigentes, né? Os príncipes, reis eram formados, eram aristocratas, porque existia a escola da aristocracia. Eles eram preparados para isso. Eu não estou defendendo a aristocracia, evidentemente, esses regimes absolutistas, claro que não. Agora, então nós não temos uma escola, nós não temos preparo. Por exemplo, quando alguém é candidato pelo partido, o partido não... Sabe, o partido vai lá, fica à mercê dele. Nos Estados Unidos, não, para ser candidato ou pré-candidato ao Partido Democrata, ao Partido Republicano, existe uma série de etapas a serem cumpridas, o aspecto do cidadão, o conhecimento do cidadão, e uma série de coisas. Mesmo assim, eles elegem de vez em quando as porcarias lá também. Olha, eu vou dedicar esse momento ao nosso telespectador que acusou a Carla e a mim de abobrinhas. Vou mostrar um abobrão para vocês aqui, ó. Olha aqui o que eu recebi daquele nosso amigo. Olhem só. O Guilherme Brits fez uma Wonder Woman para mim, ó. Fiquei mais gordinha e cabeçuda nessa, ó, Chicão. Cabelo comprido, olha ali, ó. Viu? Parece a Linda Carter. Hã? Parece a atriz a Linda Carter vai te processar, né, Moni? Olha minha cara de taxa. Mas muito bem, vamos, Carla. Boa noite, Carla e bancada. Penso que o Brasil é grande demais para uma só pessoa governar e reinar absoluto e retirar tributos dos estados. Penso que uma confederação seria mais fácil de governar, cada estado com as suas próprias leis. O Brasil é assaltado sempre com esse sistema federativo. Beijo, amo muito vocês, Marli Pires. Estados Unidos fez isso. Exatamente. Ao cumprimentar a todos dessa bancada, desejando vida longa mesmo, venho pelo presente me reportar ao assunto abordado no programa de ontem, que foi antes de ontem. Aumento da passagem de transporte público. Um absurdo. Tenho tido necessidade de me locomover utilizando o ônibus da linha Jardim IP e Jardim Botânico. Ambos estão um horror. Não cumprem tabelas de horários, levam até 40 minutos entre um e outro. Isso em pleno horário de saída do trabalhador que está ansioso por chegar em sua casa e, não bastando,
O calor dentro desses veículos, sem ar-condicionado funcionando, deixa qualquer pessoa se sentindo em um micro-ondas. Desculpa a comparação, mas foi exatamente essa sensação que tive e venho tendo, não somente nas linhas de ônibus, como também na linha quase inexistente da lotação Jardim Botânico. Querem aumentar o valor da tarifa? Será que eu terei que participar de protestos também? Dá uma vontade de tocar um ovo podre no prefeito, que por sua vez também é fake. Nossa telespectadora. Essa situação. E assim é o sentimento de muitas pessoas que dependem do transporte coletivo. Com certeza, e muitas das pessoas que resolveram, né, não usar mais o transporte público com a chegada dos aplicativos. O Senado, voltando a falar sobre a violência contra a mulher, o Senado aprovou hoje, nessa quarta-feira, um projeto que torna crime o descumprimento das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. O texto, ele estabelece pena de detenção para os homens, né, que me fugiu a palavra. Agredirem as mulheres. Detenção de 3 meses e 2 anos para quem desobedecer essa decisão judicial. O que acontece? O STJ, ele entende que o descumprimento das medidas protetivas não configura o crime de desobediência previsto no Código Penal. E aí este projeto quer modificar isso. Agora ele tem que ser também aprovado pela presidência, né? É um bom projeto. Boa noite, cara bancada. Fico preocupado com vocês. Não gostam do Bolsonaro por ser radical demais, mas é o único candidato que se preocupa em resolver a segurança. Bandido é bandido, trabalhador é trabalhador, escolas com conhecimento e saúde para todos. Nenhum outro candidato trata desse assunto. É minha última carta na manga. Outros candidatos, por exemplo, como o Ciro da Jéssica, é muito mimimi. João Carlos Martins de Cachoeirinha virou o candidato da Jéssica. E lembram daquele curso na Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul? O golpe de 2016 e a nova onda conservadora no Brasil? Pois o deputado, o suplente, Van Hatten, ingressou no Ministério Público Federal contra este curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No protocolo que ele encaminhou, ele fala as disciplinas que serão ministradas, afirma, entre outros argumentos, que os estudantes são lesados quando professores militantes e ativistas se aproveitam de sua audiência cativa para tentar transformá-los em réplicas ideológicas de si mesmo, quando são cooptados e usados como massa de manobra a serviço dos interesses de sindicatos, movimentos e partidos. E a diretora do Instituto de Filosofia da URGS, professora Cláudia Wasserman, foi muito objetiva. Preferimos não debater com suplente de deputado. Poxa. Na Rússia, a Rússia está sendo acusada de ter envenenado um espião, né? Então, o governo britânico, o prefeito de Londres e uma série de personalidades, né, londrinas, estão reclamando deste senhor e a sua filha, que tiveram um ataque de apoplexia. Eles foram envenenados, não se sabe qual é o tipo de veneno. Uhum. Esse ex-espião russo repassou informações da Rússia, ele fazia contra-espionagem a favor do Reino Unido, a favor da Inglaterra. E os ingleses estão arrasados com isso, estão dizendo que o governo maligno da Rússia, isso não vai acabar absolutamente em nada, e a Rússia está dizendo, estamos acusando de ter provas, não temos nada a ver com isso. Continua, me parece uma espécie, Chicão, estou falando de Guerra Fria, por detrás de tudo isso, né? Os russos fizeram com o presidente da Ucrânia, ele tomou uma toxina, começou a cair a pele toda. Eles são impressionantes. É uma herança da KGB, da Guerra Fria. E quem é o presidente? O Putin, que é um herói, né? Que vai se reeleger. Com certeza, 80%. A Denise Speer está indignada contigo. Tu queres convencer a quem a respeito das intenções de JK? Se ele estava preocupado em tornar o Cerrado populoso, poderia construir malha ferroviária e incentivar a indústria. Não levou em conta o deslocamento de todos os que lá teriam que trabalhar. O que ele esperava? É claro que a maracutaia já rolava solta na época. JK não foi exceção. Estou decepcionada com a tua postura de brasileiro iludido,
carne. Abraços, Denise Spear. Mas ela te mandou abraço. Então, obrigado pra ela pelo abraço. Aceito com todo prazer o abraço, mas ela gostaria que ela reconsiderasse isso. O JK foi um grande brasileiro. Esse homem fez um grande governo, 50 anos em 5 anos, construção de Brasília, trouxe a indústria automobilística para o Brasil. Tudo que nós temos aí na indústria automobilística foi resultado do trabalho dele junto aos governos internacionais, principalmente os americanos e alemães, que trouxeram a Volkswagen, GM, Ford e etc. Estava na hora certa, no momento certo. Só que você querer desconstruir alguém que fez tanta coisa, o erro do país, não foi só dele, do próprio Getúlio na época, não investir depois do Eurico Gaspar Dutra, ninguém lembra, o presidente Dutra foi presidente eleito desse país com o apoio do próprio Getúlio, que tinha sido deposto como ditador. Olha as incongruências desse país. Construir uma malha ferroviária. Vamos copiar os Estados Unidos. Vamos colocar trem em todos os pontos do Brasil. Vamos cruzar o Brasil. Os Estados Unidos é um país tão grande como o Brasil, até maior que se colocar o Alasca, mais o Havaí, lá onde a dona Carla esteve. Então, não adianta a gente julgar por um ato, por uma falta de visão nesse aspecto, uma oportunidade, alguém que criou Brasília e que trouxe a indústria automobilística. Eu não concordo com isso. O Havaí não tem nada a ver, Mário. O Havaí foi tomado na mão grande, dos japoneses. Os americanos pegaram. Não, eu tô falando. Agora os japoneses estão pegando de volta, porque o que tem de japonês no Havaí, eu vou te contar. Fim de semana, não, a praia deles. Impressionante. Não, eles não passam, né? Eles vão, daí eles descem do ônibus, daí vão fotografam e voltam todos pro ônibus. E vão para outro lugar e saem do ônibus, fotografam. Sério? Assim, é uma turma que desce, que fotografa e que volta pro ônibus. Esse é o turismo. Vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui, mas prometemos que amanhã estaremos de volta, logo após o Jornal da Pampa, com uma outra edição do Atualidades Pampa. Tenham todos bons sonhos e até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.